Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora em que você estiver me ouvindo. Meu nome é Rita de Souza, tenho 73 anos, sou aposentada e por muitos anos trabalhei como cozinheira em escolas e casas de família aqui em Belo Horizonte. Hoje, com o coração mais calmo, posso dizer que sou uma mulher em paz, mas nem sempre foi assim. Tem histórias que a gente carrega em silêncio por décadas. Até que um dia, elas pedem para sair. Pedem para ser contadas. Se você, como eu, já sentiu um aperto no peito por algo que ficou mal resolvido lá atrás, se já teve vontade de voltar no tempo só para mudar uma palavra, um gesto, então talvez essa história seja também um pouco sua. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. E antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. A minha história começa muito antes de Belo Horizonte entrar no meu caminho. Ela começa em 1968, no interior de Minas Gerais, em um povoado chamado Pedra Corrida. Naquela época, ainda pertencia ao município de Açucena. Era um lugar esquecido no mapa, com uma igreja simples no alto de um morrinho, um campo de terra batida, onde os meninos jogavam bola descalços, e umas 40 casas espalhadas entre ruas de barro, poeira e silêncio. Pedra Corrida tinha cheiro de café coado no pano, de roupa secando no varal e de fogão a lenha. Os rádios de pilha falavam alto nas manhãs de domingo, e a gente ouvia notícias de um mundo que parecia tão distante quanto a capital. Lembro que naquele ano, a novela Beto Rockefeller estreou na TV Tupi. Mas lá em casa, ninguém tinha televisão. A gente só ouvia falar pelos outros. Nossa casa era de taipa, com o chão de cimento grosso e paredes descascando em algumas partes. Mas minha mãe, Dona Lourdes, deixava tudo limpo, cheiroso. Ela dizia que a casa da gente podia ser pobre, mas não precisava parecer abandonada. Minha mãe... minha mãe. Ela tinha mãos finas, de dedos longos, sempre segurando uma agulha, uma linha, um tecido. Era costureira. Daquelas que faziam desde o enxoval de noiva até os panos de prato bordados com florzinhas. Ela trabalhava em casa, de segunda a sábado, e mesmo aos domingos, às vezes costurava para entregar encomendas urgentes. Sentava na sua máquina preta, de ferro pesado, com aquele barulho ritmado, e costurava como quem rezava. Meu pai, seu Agenor, era pedreiro. Alto, magro, de olhos fundos e testa franzida. Nunca foi muito de conversa. Andava sempre com o corpo curvado para frente, como se carregasse nas costas o peso do mundo, ou talvez da própria frustração. Ele vivia dizendo que tinha nascido para coisa melhor, que se tivesse estudado, hoje seria doutor. Mas a verdade é que ele não fazia muito esforço. Pegava uma obra aqui, outra ali, e passava os dias reclamando da vida, da sorte, dos patrões, dos vizinhos e da minha mãe. Naquela época, eu tinha 16 anos, Carlos tinha 12 e Lúcia, a menorzinha, tinha 10. Nós três dormíamos no mesmo quarto, em camas simples de madeira com colchão de capim. A casa só tinha 2 quartos, o nosso e o dos meus pais. A cozinha era o coração da casa. Com as panelas de ferro penduradas na parede, a mesa de madeira marcada pelo tempo e o fogão de lenha que minha mãe acendia ainda no escuro, antes do galo cantar. Lembro de manhãs em que eu acordava com o cheiro do pão de milho que ela mesma fazia e o barulho da chaleira chiando no fogão. Ela acordava antes de todo mundo e, mesmo com as costas doendo, fazia questão de esquentar a comida para meu pai levar marmita. Carlos era o mais inquieto. Vivia perguntando tudo, queria entender por que o céu mudava de cor ou como o rádio funcionava. Já Lúcia era um doce, calada, com aqueles cabelos cacheados, sempre presos em um laço que minha mãe fazia com retalho de pano. O dia a dia da gente era simples. Eu ajudava minha mãe com a costura, passava roupa, lavava o chão. Carlos carregava a água do poço e Lúcia ajudava a separar linha, botão e zíper. Quando o tempo abria e a chuva dava trégua, a gente ia para a beira do rio, lavar roupa e conversar com as vizinhas. Ali, entre os panos ensaboados, eu ouvia histórias de mulheres que sofriam caladas, como minha mãe.
Seu Agenor não era violento no sentido que se vê em novela, mas havia nele uma dureza que cortava. Ele não batia, bastava o olhar, bastava o silêncio gelado depois de um prato mal lavado ou de um botão mal pregado. Tinha dias em que ele chegava da rua com um peso no corpo e descarregava na gente. Reclamava da comida, do barulho, da bagunça. E minha mãe, com a paciência de santa, dizia: Agenor, vai lavar o rosto, a janta tá pronta. E ele ia bufando. Depois comia em silêncio. Ela era o pilar, a linha que segurava tudo costurado. Eu via isso. Mesmo sendo menina, eu via. Às vezes, quando a máquina dela emperrava, ela suspirava fundo, tirava o paninho que protegia o pedal e dizia: essa máquina ainda vai me levar embora dessa vida. Eu não entendia o que ela queria dizer com aquilo. Hoje eu entendo. Era cansaço. Cansaço que ela escondia por trás do sorriso, dos pontos bem feitos, da força que fingia ter. Naquele ano, logo depois da festa de São João, que em Pedra Corrida era o evento mais esperado, com barraquinhas de milho verde, fogueira e quadrilha na pracinha, minha mãe começou a tossir. Uma tosse seca, teimosa. No começo, ela dizia que era da poeira, do frio da manhã. Mas eu via que não era só isso. Teve um dia em que a tosse veio forte demais. Ela abaixou para pegar um botão que caiu no chão e, quando levantou, havia sangue na palma da mão. Ela disfarçou, limpou rápido com um pano velho, me olhou e tentou sorrir. Mas naquele instante, eu soube. Alguma coisa dentro dela estava desfiando. E foi aí que a costura da nossa vida começou a se desfazer, quando minha mãe tossiu sangue pela primeira vez. Depois daquele dia, nada mais voltou a ser como antes. A tosse da minha mãe ficou mais frequente, mais funda, mais doída. Mesmo tentando esconder, não dava mais para disfarçar. Os olhos dela perderam o brilho, o rosto foi ficando mais magro, as olheiras escurecendo como se cada noite tirasse um pedaço da sua força. Ela insistia em costurar, dizia que parar é que mata, mas às vezes dormia com a cabeça caída sobre o molde de papel, a tesoura ainda na mão. A gente não tinha muito acesso a médico. Pedra Corrida não tinha posto de saúde. Quando alguém adoecia de verdade, tinha que ir para Governador Valadares, mas era longe, caro e difícil. Foi uma vizinha, Dona Neide, que um dia chamou meu pai de canto e disse que ia arrumar um transporte até a cidade, porque minha mãe precisava de um exame urgente. Ela era parteira, dessas que ajudam a nascer e a morrer, e sabia pelo olhar que aquilo não era só uma gripe. Quando voltaram de Valadares, minha mãe trazia um envelope amassado e um cansaço novo no corpo. Ela sentou na beirada da cama e ficou ali quieta, com o olhar parado. Eu sentei no chão, encostei a cabeça na perna dela, como fazia quando era criança, e perguntei: foi alguma coisa ruim, mãe? Ela demorou, mas respondeu com a voz quase em um sussurro: foi, filha. Foi sim. Nunca disseram a palavra câncer dentro daquela casa, mas depois daquele dia, a doença passou a morar com a gente. Os meses seguintes foram de um silêncio diferente. Um silêncio de aviso, de despedida anunciada. A comida passou a ter gosto de quase nada, e até a máquina de costura parecia mais lenta, como se pressentisse que estava perdendo sua dona. Carlos e Lúcia sentiam, mas eram pequenos demais para entender o tamanho da perda que se aproximava. Eu não. Eu via minha mãe murchando dia após dia. Meu pai ficava cada vez mais irritado. Como se a fraqueza da mulher dele fosse uma ofensa pessoal. Às vezes reclamava que ela não levantava da cama, que não preparava mais o café cedo, que os clientes estavam reclamando dos prazos. E minha mãe, com o pouco de fôlego que lhe restava, ainda pedia desculpa. Eu comecei a assumir as tarefas da casa. Fazia comida, limpava, cuidava dos meus irmãos e, à noite, sentava do lado da cama da minha mãe para segurar a mão dela. Ela me olhava com um misto de culpa e carinho. Um dia me disse: você ainda vai ser muito mais forte do que imagina, Rita. Foi a última vez que ela me disse algo que guardei. Poucos dias depois, acordei com a voz do meu pai chamando vizinhos. Corri para o quarto. Minha mãe estava pálida, os olhos fechados, o peito parado.
Eu me ajoelhei ao lado dela e gritei. Gritei do fundo da alma. Mas ela já tinha partido. A casa encheu de gente, mas tudo parecia um sonho ruim. As mulheres rezavam o terço na sala, os homens falavam baixo no quintal. Carlos e Lúcia estavam agarrados um no outro, assustados. E meu pai? Meu pai andava de um lado para o outro como quem perdeu um objeto e não sabia onde procurar. O enterro foi no cemitério pequeno de Pedra Corrida, perto da capela. Um caixão simples, carregado pelos vizinhos. Lembro que choveu fino naquele dia e a lama grudava na barra da minha saia. Segurei firme na mão da Lúcia o tempo todo. Ela me perguntou se a mamãe ia voltar. E eu, com a garganta fechada, só balancei a cabeça. Depois do enterro, a casa ficou vazia de tudo. Do cheiro de comida, do barulho da máquina, do som da risada da minha mãe. Era como se a alma da casa tivesse ido embora com ela. E foi aí que comecei a notar uma mudança no olhar do meu pai. Não era só tristeza, era outra coisa. Era como se ele me enxergasse diferente. Na primeira semana, ele ficou completamente perdido. Não sabia fazer comida, nem lavar roupa, nem cuidar dos irmãos. Uma vez queimou o arroz e deixou o feijão no fogo até secar. Começou a chegar tarde, sujo, às vezes com cheiro de pinga. Eu, que já fazia muito, passei a fazer tudo. Preparava o café, arrumava os meninos, limpava a casa e ainda ajudava com a costura atrasada que minha mãe tinha deixado. Pegava os tecidos, organizava os moldes, fazia bainha à mão quando dava. Mas o pior não era o cansaço. Era o jeito como meu pai começou a se referir a mim. Certa noite, ouvi ele conversando com um homem no portão. O homem falava baixo e meu pai respondia dizendo: "Ela é nova, mas sabe obedecer. É de confiança. A menina é esperta." Senti um frio na espinha. No outro dia, ele me chamou no quarto. Aquele quarto onde minha mãe passava as tardes costurando, cheirando a talco e lavanda, agora parecia outro lugar. Escuro, fechado. Ele me olhou de cima a baixo e disse, com a voz arrastada: "O senhor Laerte está montando uma oficina aqui na região. Vai precisar de ajuda lá na casa dele. Ele tem uma casa grande, perto da estrada. Você vai para lá. Vai ajudar ele. Em troca, eu entro na oficina com o emprego certo." Na hora, achei que não tinha ouvido direito. Perguntei se ele estava falando sério. E ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo, respondeu: "Você vai. É para o bem de todos nós." Tentei argumentar, chorei, disse que não queria, mas ele não cedeu. Me olhou com frieza, uma frieza que eu nunca tinha visto. Naquela noite, deitada no colchão de capim, abracei minha irmã e chorei em silêncio. Sabia que minha infância tinha acabado. Eu só não imaginava que ele fosse me tirar de casa antes que eu pudesse me despedir da minha infância. 2 dias depois daquela conversa esquisita no quarto, meu pai chegou em casa com um ar apressado, com as roupas cheias de poeira e os olhos ainda mais fundos. Mal falou comigo, só disse, seco: "Arruma tuas coisas, amanhã cedo você vai." Meu estômago revirou. Não dormi naquela noite. Acordei antes mesmo do sol nascer, com o coração batendo no pescoço. Fui até a cozinha, acendi o fogão de lenha no escuro, fiz café para meus irmãos, como sempre fazia. Mas não comi nada. Só observava a fumaça subir e o silêncio que, de tão pesado, parecia ter corpo. Carlos me perguntou se eu estava doente. Disse que não. Ele me olhou desconfiado, mas ficou quieto. Meu pai apareceu no batente da porta com uma sacola de pano na mão. "Leva isso, tem umas mudas de roupa aí." Levei uns segundos para entender que era só aquilo mesmo. Uma sacola pequena, leve demais. Minha vida inteira cabia ali, como se eu fosse um fardo qualquer. Lúcia correu até mim e me abraçou pelas pernas, apertando forte. Disse que eu não podia ir, que a mamãe ia voltar e que eu tinha que estar lá para esperar com eles. Não consegui responder. Só segurei a cabeça dela contra minha barriga e desejei que aquele momento fosse mentira. O caminho até a casa de Laerte foi a pé. Uma caminhada de quase meia hora pela estrada de terra, com o sol nascendo devagar, tingindo os pastos de dourado.
Meu pai não disse uma palavra o caminho inteiro. Eu ia atrás dele, como quem segue para o matadouro. A casa de Laerte era diferente de tudo que eu conhecia em Pedra Corrida. Ficava afastada, em um terreno murado, com um portão de ferro enferrujado e um jardim mal cuidado. Era uma casa grande, com 2 andares, janelas de madeira, paredes claras e telhado baixo. Parecia nova, mas já cansada. Assim que meu pai bateu no portão, ele apareceu. Laerte Pires. A imagem dele ficou gravada em mim como uma marca. Um homem de pele clara, alto, cabelos penteados para trás, camisa social enfiada para dentro da calça. Tinha os sapatos mais brilhantes que eu já tinha visto na vida. O sorriso veio rápido, educado. Mas os olhos não sorriam. Eles examinavam, mediam. Ele estendeu a mão para o meu pai, depois olhou para mim como se eu fosse uma peça de mobília nova. Disse: "Muito bem, seja bem-vinda, mocinha. Aqui tudo vai dar certo se você souber se comportar." Meu pai respondeu por mim: "Ela é quieta, aprende rápido, obediente." Senti meu rosto queimar. Quis gritar. Quis correr de volta para casa, agarrar meus irmãos, dormir de novo na minha cama de colchão fino. Mas meu pai me empurrou suavemente pelas costas, como quem entrega um pacote. Disse: "Vai, entra, não me faça passar vergonha." Eu entrei. O chão da sala era de cimento vermelho, encerado, brilhando. Havia móveis pesados, escuros. Uma poltrona grande, uma estante cheia de livros, uma vitrola. No canto, um relógio de parede fazia um tic-tac que me deu enjoo. Laerte me mostrou a casa com a mesma calma de quem mostra um galinheiro novo. Disse onde eu ia dormir. Em um quarto no fundo, pequeno, com uma cama estreita e um armário velho. "Aqui é seu cantinho. Vai cuidar da limpeza da casa, da roupa, da cozinha e, claro, fazer companhia. Ninguém gosta de viver sozinho, né?" Sorriu de novo. Um sorriso gelado. Eu fiquei ali parada, de pé, sem saber se chorava ou fingia que tudo era normal. Quando me virei para perguntar ao meu pai se ele ia ficar mais um pouco, ele já tinha ido embora. Nem olhou para trás. Naquela primeira noite, não consegui dormir. O cheiro da casa era diferente. Um cheiro de madeira velha, cigarro e algum perfume forte que eu não conhecia. Ouvia os passos dele pelo corredor, sentia a presença, mesmo quando o silêncio reinava. Nos dias seguintes, ele manteve uma postura cordial, mas havia sempre um excesso nos gestos. Um toque no meu ombro que demorava demais. Um elogio sobre meu corpo que me deixava sem chão. "Você tem um jeito bonito de andar, Rita", ele disse um dia enquanto eu limpava o chão da cozinha. Eu só queria desaparecer. Uma tarde, ele me pediu para escovar o casaco dele. Quando me aproximei, ele passou a mão no meu cabelo, devagar. Fiquei dura. Ele riu e disse: "Você é muito nervosa. Precisa aprender a relaxar." Fui para o meu quarto, travei a porta com uma cadeira e chorei baixinho até dormir. E foi assim, entre toques disfarçados e ordens mal explicadas, que fui percebendo o buraco onde me enfiaram. Eu, que tinha acabado de perder minha mãe, agora perdia também minha liberdade, minha dignidade. Lá fora, a cidade seguia. As vizinhas, que conheciam minha mãe desde menina, sabiam onde eu estava. Sabiam que eu tinha ido morar na casa de um homem estranho, logo após o enterro da minha mãe. Mas ninguém fez nada. Cochichavam, olhavam torto, mas ninguém bateu na porta para perguntar se eu estava bem. E foi ali, naquela casa com cortinas pesadas e janelas grandes demais, que comecei a morrer um pouco todos os dias. Aquela casa era grande demais para mim, mas ao mesmo tempo parecia encolher a cada dia. Os cômodos tinham janelas, sim, mas por dentro tudo era escuro, fechado, silencioso. Eu vivia como se andasse sobre cascas de ovo, tentando não fazer barulho, não provocar, não chamar atenção. Laerte tinha seus horários. Saía cedo para a oficina, voltava no fim do dia, almoçava em casa e sempre me observava com uma calma estudada. Ele não gritava, não batia, mas o modo como me olhava já era uma forma de aprisionar. No começo, fingia ser gentil. Me chamava de menina dedicada,
Dizia que eu era diferente das outras, me oferecia balas de menta enroladas em um guardanapo. Mas eu sentia que tinha algo por trás de cada gesto. Um segundo sentido. Uma cobrança não dita. Os toques começaram assim, pequenos. Um afago no cabelo enquanto eu lavava a louça. Um sem querer na cintura quando passava por trás de mim no corredor. Um comentário sobre o jeito como meu vestido marcava o corpo. Eu ficava paralisada. Não sabia o que fazer. Qualquer resposta poderia soar como desafio. E eu não tinha para onde correr. Naquele tempo, eu passava os dias fazendo faxina, lavando roupas, cozinhando o arroz soltinho do jeito que ele gostava. Tentava ficar o máximo de tempo no meu quarto. Era o único lugar onde, pelo menos por algumas horas, eu sentia que ainda era dona de mim. Mas até ali, ele às vezes batia na porta só para perguntar se eu estava bem, ou se precisava de alguma coisa. A resposta certa era sempre, não, senhor. Comecei a notar que ele recebia ligações estranhas. Ia até a sala, trancava a porta e falava baixo. Às vezes, deixava escapar expressões que me gelavam a espinha. Dizia coisas como, a próxima leva, ou as meninas chegaram. E uma vez, ouvi ele dizer, essa aqui ainda não está pronta, mas logo vai estar. Não entendia exatamente o que significavam aquelas frases, mas alguma coisa me dizia que eu não era a única naquela situação. Às vezes, quando eu precisava passar pela oficina, via meninas entrando e saindo rapidamente. Meninas como eu. Magras, caladas, com os olhos baixos. Nenhuma trocava palavra comigo. Só se olhavam rápido, com um susto silencioso. A vizinhança via. Claro que via. Era impossível não perceber. Mas ninguém fazia perguntas. Em Pedra Corrida, as pessoas preferiam não se meter. Era mais fácil fingir que não sabiam. Tive certeza disso quando um dia encontrei com Dona Neném, uma senhora que costurava junto com minha mãe nas festas da igreja. Ela me viu na rua, carregando uma sacola com frutas do quintal de Laerte e abaixou o olhar. Fingi que não vi. Ninguém queria saber a verdade. Uma noite, Laerte chegou mais cedo que o normal. Eu estava varrendo a sala e ele entrou sem fazer barulho. Quando percebi, ele já estava atrás de mim. Pegou minha mão devagar, dizendo que estava na hora de confiar mais nele. Eu tentei me soltar, mas ele segurou firme. Aproximou o rosto do meu e tentou me beijar. Naquele instante, meu corpo agiu antes da minha cabeça. Dei uma cotovelada no peito dele, com toda a força que consegui juntar, e corri. Entrei no meu quarto, empurrei a cômoda contra a porta e fiquei lá dentro, tremendo, com o coração disparado. Ele não tentou forçar a entrada, não gritou. Só bateu de leve e disse com uma voz fria: "Você vai aprender, Rita. Vai aprender." Na manhã seguinte, tudo mudou. Ele passou a me tratar com uma polidez assustadora, mas agora era uma polidez seca, distante, de quem observa uma peça com defeito. Me deu horários rígidos, tarefas novas, proibiu que eu ficasse trancada no quarto durante o dia. Colocou uma tranca por fora, dizia que era pra segurança, que eu precisava manter a rotina. Mas eu sabia, era vigilância. Passei a comer sozinha na cozinha. Ele se servia primeiro, depois me deixava pegar o resto. Às vezes, nem comia. Meu estômago vivia embrulhado. Comecei a emagrecer. As roupas que minha mãe costurava para mim começaram a ficar largas. O rosto foi perdendo a cor. Mas ninguém em Pedra Corrida parecia notar. Foi nesse tempo que ele me mandou levar um pacote na oficina. Disse que era uma entrega urgente e que eu precisava ir a pé mesmo, porque ele tinha outras coisas para resolver. Quando cheguei na oficina, as máquinas faziam um barulho ensurdecedor. Tecidos espalhados, cheiro de cola, suor, poeira. Mulheres trabalhavam em ritmo acelerado, sem levantar a cabeça. E foi lá, em meio ao som dos motores, que eu vi ela pela primeira vez. Uma mulher alta, negra, de coque no alto da cabeça e olhar firme. Usava um vestido simples, mas com postura de quem manda. Andava entre as costureiras como quem sabe de tudo. Quando me viu, estendeu a mão e disse: "Você tá perdida?" Eu respondi meu nome com voz baixa.
Ela me olhou nos olhos por um instante que pareceu eterno, e sem dizer mais nada, pegou o pacote da minha mão e virou as costas. Mas naquele olhar, naquele único olhar, eu percebi. Alguém me viu, de verdade. Eu ainda não sabia o nome dela. Mas aquele era o rosto que eu ia guardar como sinal de esperança. A primeira rachadura na parede da prisão. Depois daquele primeiro encontro rápido na oficina, voltei para casa com o coração batendo forte. A imagem daquela mulher não saía da minha cabeça. Era como se a presença dela tivesse aberto uma fresta no meu silêncio. No dia seguinte, Laerte me chamou logo cedo. Disse que ia precisar almoçar na oficina e que eu mesma deveria levar a marmita. Preparei arroz, feijão, carne de panela e farofa de couve, do jeito que ele gostava. Coloquei tudo numa panela com tampa de alumínio e enrolei em um pano de prato. Atravessei a estrada em silêncio, com o sol já forte de fim de manhã. A oficina funcionava em um galpão de alvenaria, sem muito acabamento. Tinha janelas grandes com vidros embaçados de poeira e um cheiro constante de óleo, tecido e suor. O barulho das máquinas era contínuo e o calor lá dentro fazia a gente suar só de respirar. Entreguei a marmita a um rapaz que trabalhava no portão e me dirigi à entrada lateral, como tinha sido orientada. E foi ali, naquele corredor estreito entre uma pilha de tecidos e uma prateleira de zíperes, que a mulher me viu de novo. Você é a filha do Agenor, né? Assenti com a cabeça. Ela se aproximou, sem pressa. Seu nome é Rita, não é? Respondi que sim. Ela ficou me olhando como quem lê um livro fechado. Você parece assustada demais para o seu tamanho, ela disse. E antes que eu pudesse reagir, virou as costas e seguiu seu caminho, deixando atrás de si só o barulho da máquina e o cheiro de sabão de coco no ar. Naquele momento, senti algo que há muito tempo eu não sentia. Alguém notou que eu existia. Ela era diferente. Tinha uma firmeza no andar, uma segurança nos gestos, como se não aceitasse desrespeito de ninguém. Descobri depois que o nome dela era Irene. Irene Alves. Era a responsável por coordenar o trabalho na oficina, controlava horários, prazos, distribuição de tarefas. Ninguém discutia com ela. E ninguém gostava de bater de frente com ela, principalmente meu pai. Sim, ele também trabalhava ali. Como ajudante de carga, fazia pequenos reparos e transporte de material. Mas não se dava bem com Irene. Lembro de um dia em que entrei na oficina e vi os dois discutindo. Ela com um pano de chão na mão, ele com a cara fechada, o corpo tenso. Seu Agenor, esse tecido aqui tá todo mal armazenado. Não é a primeira vez. Se continuar assim, vai dar prejuízo. Ele rebateu, irritado, dizendo que fazia do jeito que sempre fez, que ela estava pegando no pé. Ela, calma, respondeu. Não é pegar no pé, é fazer certo. Aqui não tem espaço para preguiça nem para má vontade. Vi o rosto do meu pai ficar vermelho. Ele detestava ser contrariado, ainda mais por uma mulher. Voltei para casa com aquela cena na cabeça. Por um lado, morria de medo de Irene. Ela era dura, direta, sem paciência. Mas por outro, havia algo ali que me atraía. Talvez fosse o fato de que ela não abaixava a cabeça para ninguém. Talvez fosse porque ela, sem dizer muito, me viu. Nas semanas seguintes, continuei levando as marmitas. E sempre que passava por Irene, ela me olhava. Às vezes perguntava se eu estava comendo bem, se eu tinha dormido direito. Uma vez me ofereceu um copo d'água, dizendo que meu rosto estava pálido demais para o calor daquele lugar. Esses gestos, que pareciam pequenos, para mim eram enormes. Eu, que vivia isolada numa casa onde ninguém me perguntava nada, comecei a perceber que havia alguém prestando atenção. Certa tarde, estava parada perto do corredor da costura quando ouvi meu pai reclamar de Irene com um dos rapazes da oficina. Dizia que ela se achava demais, que só mandava porque tinha a língua afiada. E ali, pela primeira vez, senti vergonha dele. Fiquei imaginando o que ela acharia se soubesse que foi ele quem me entregou a casa de Laerte como se eu fosse uma encomenda. Mas Irene não precisava saber disso para deixar claro que não o respeitava. Comecei a notar os olhares atravessados entre eles, a tensão no ar, sempre que estavam no mesmo espaço. Ele andava de cabeça baixa quando ela passava. E ela,
Ela nem fazia questão de esconder o desprezo. Naquele ambiente sufocante, Irene era como uma faísca, uma lembrança de que havia mulheres que sabiam dizer não. E foi por isso que um dia, depois de uma manhã especialmente difícil na casa de Laerte, uma manhã em que ele passou por mim, esfregou a mão no meu ombro e disse que gostava de silêncio. Eu não aguentei. Ao voltar à oficina, parei no corredor, entre os tecidos, e esperei por Irene. Quando ela passou, me viu parada ali, com os olhos cheios d'água. Ela parou, me olhou com aquele olhar que atravessava tudo e perguntou: "O que foi?" E naquele momento, eu desabei. As palavras não saíram de primeira. Só consegui balançar a cabeça e dizer: "Eu não aguento mais." Ela me segurou pelo braço e me levou para trás de uma pilha de caixas onde o barulho das máquinas abafava qualquer conversa. Me ofereceu um lenço, ficou em silêncio. Esperou. E ali, naquele corredor abafado, eu senti pela primeira vez em muito tempo que talvez, só talvez, eu não estivesse tão sozinha quanto pensava. Demorou um pouco até eu conseguir colocar tudo para fora. Meu corpo tremia, minhas mãos estavam frias e a garganta doía de tanto segurar choro. Irene não me apressou. Ela me deu o tempo que eu precisava, e quando finalmente consegui falar, as palavras saíram aos tropeços, mas saíram. Contei sobre os toques, sobre os olhares, sobre o beijo forçado. Contei que meu pai me entregou para Laerte em troca de um emprego. Contei que eu vivia trancada, com medo, vigiada, e que cada dia ali parecia me apagar um pouco mais. Ela me ouviu sem interromper, o rosto sério, mas os olhos marejados. Quando terminei, ela respirou fundo, se encostou na parede de tijolos e disse, com uma firmeza que calou todo o barulho à nossa volta: "Você não vai ficar mais um dia nessa casa." Aquilo foi como uma corda jogada para quem está se afogando. Ela me contou, com voz baixa e cortante, que também já tinha sido abusada, ainda menina, por um vizinho que a mãe dela deixava tomar conta só por uma horinha, enquanto ia ao mercado. Disse que ninguém acreditou nela quando contou, que a própria mãe mandou ela calar a boca para não arranhar a honra da família. Foi ali que eu prometi que, se um dia pudesse, eu ia fazer diferente por alguém, ela disse. E fez. Naquela mesma semana, ela me apresentou a Joel. Um caminhoneiro que fazia entregas regulares na oficina, trazia tecidos de Belo Horizonte e levava os lotes prontos de volta. Era um homem simples, de fala tranquila, olhos bondosos. Tinha mãos grandes, sujas de graxa, e um jeito de falar que lembrava o de um tio que eu tive. Ela me levou até o pátio onde ele descarregava, fingindo que precisava da minha ajuda para dobrar umas peças. Joel me cumprimentou como se já me conhecesse, e Irene explicou tudo ali mesmo, com palavras disfarçadas. Disse que, se eu quisesse sair dali, Joel poderia me levar, numa madrugada, escondida entre os fardos de tecido. "Mas você tem que decidir agora, Rita. Não pode mudar de ideia no meio. Não tem volta." Eu olhei para ela, olhei para mim, e pela primeira vez em meses, me vi como alguém que ainda tinha escolha. Disse que sim, que queria fugir, que precisava. Começamos a planejar tudo em silêncio. Ela me orientou a separar aos poucos algumas roupas, esconder documentos e o pouco dinheiro que eu tinha. Disse que eu devia dormir vestida na véspera e que deixasse uma das janelas dos fundos da lavanderia destrancada. Enquanto isso, o clima na oficina ficava cada vez mais tenso. Irene começou a tratar meu pai com um desprezo que nem tentava mais esconder. Antes, ela cobrava com firmeza. Agora, era como se ele não existisse. Ele sentia e odiava. Um dia, ele comentou com outro ajudante, alto o suficiente para todo mundo ouvir: "Tem gente aqui que se acha dona da moral, mas não conhece minha história." Irene, que estava passando, parou e respondeu: "Conheço o suficiente para saber que você entregou sua filha como se fosse mercadoria." O silêncio que se fez na oficina foi de gelar a alma. Meu pai não respondeu. Engoliu seco e foi embora mais cedo naquele dia. Soube depois que ele pediu demissão poucos dias depois, alegando que não era respeitado naquele lugar. Mas eu sabia, era vergonha. Já Laerte, ele parecia inquieto.
Passou a me observar mais. Chegava em casa em horários aleatórios. Me fazia perguntas sobre o que eu fazia durante o dia, onde eu tinha ido, com quem tinha falado. Uma noite, perguntou se eu gostava da Irene. Eu hesitei. Ele insistiu com um sorriso cínico. Cuidado com ela. Gente que fala demais sempre acaba se queimando. Senti o coração apertar. Ele estava desconfiado. Por isso, Irene adiantou o plano. Marcamos a fuga para a madrugada da semana seguinte, numa terça-feira. Joel passaria pela cidade antes do amanhecer. Ele me esconderia entre os rolos de tecido e seguiria viagem até Belo Horizonte. Lá, eu ficaria na casa de Dona Marlene, prima de Irene, que morava sozinha e já tinha sido avisada de tudo. Passei os dias seguintes como quem vive com uma bomba-relógio no peito. Cada movimento parecia perigoso. Cada barulho me fazia gelar. Mas, ao mesmo tempo, eu contava as horas. Na véspera, Irene me deu uma sacolinha de pano com um pente, um sabonete novo, um lenço e uma carta com instruções. Disse que não era para abrir até chegar em Belo Horizonte. Você vai viver, Rita. Vai ter uma vida de verdade. Naquela noite, dormi vestida. Ou melhor, deitei. Porque dormir, eu não dormi. Passei a madrugada escutando o tic-tac do relógio de parede, o mesmo que fazia barulho quando entrei naquela casa pela primeira vez. Faltava pouco. E pela primeira vez em muito tempo, meu medo era acompanhado por uma coisa nova: esperança. Eu sabia que aquela seria a última vez. A última vez naquela casa, naquele quarto, naquela prisão sem grades. E foi com o coração na boca que me levantei, em silêncio, e esperei o som do caminhão que mudaria o resto da minha vida. Acordei antes do galo cantar, se é que se pode dizer que eu dormi naquela noite. Os ponteiros do relógio marcavam pouco depois das 4 quando ouvi o primeiro sinal. Um assobio curto, bem baixinho, vindo do quintal. Era Irene. Levantei com o coração aos pulos. Já estava vestida, com o lenço amarrado no cabelo e a sacola pronta, escondida debaixo da cama desde o dia anterior. Caminhei até a janela da lavanderia dos fundos, que tinha deixado destrancada conforme o combinado. O ar da madrugada estava frio, úmido, e fazia minha pele arrepiar. Irene surgiu no escuro, envolta em um xale marrom, o rosto parcialmente coberto. Parecia um vulto protetor. Abriu a janela devagar e me estendeu os braços. Sem falar nada, me ajudou a pular. Meus pés tocaram o chão de terra com leveza, como se o mundo estivesse segurando o ar. Ela me puxou para um canto escuro, onde o caminhão de Joel já estava parado, com o motor desligado. Joel acenou com a cabeça e abriu a traseira do veículo, que estava cheia de fardos de tecido, amarrados com cordas e cobertos por lonas. Irene me envolveu em um lençol limpo, como quem embala um recém-nascido. Enrolou o tecido sobre meus ombros e me apertou contra o peito dela. Não disse nada. Nem precisava. Seu abraço foi seco, forte, silencioso. Um tipo de força que eu nunca tinha sentido antes. Antes que eu pudesse chorar, ela afastou meu rosto e disse, com os olhos úmidos: Vai, vai, e não olha para trás. A vida que você merece tá te esperando. E ninguém mais vai te tomar isso. Joel me ajudou a subir. Encaixou meu corpo entre 2 fardos de tecido azul marinho e me cobriu com uma lona cinza. Fica bem quietinha. Vamos rodar por umas 8 horas. Se alguém parar, você é só tecido, entendeu? Assenti com a cabeça. Ele fechou a traseira do caminhão e poucos minutos depois o motor ligou. O ronco grave preencheu meus ouvidos e com um leve tranco o caminhão partiu. Ali, escondida no escuro, em meio a tecidos que cheiravam a poeira e fábrica, comecei a chorar em silêncio. Não era mais o choro de quem tem medo. Era um choro novo. Um choro de quem está ferida, mas enfim se movendo. A viagem foi longa. O chão de ferro do caminhão vibrava sob meu corpo, e a cada curva eu escutava o rangido das cordas. Lá fora, o dia nasceu. As galinhas cantaram em algum vilarejo por onde passamos. Ouvi vozes, buzinas, até uma música no rádio, uma que tocava muito na época, Festa de Arromba, do Erasmo Carlos. Aquelas vozes pareciam vir de outro planeta. Um planeta onde as pessoas sorriam sem medo.
Passei horas em silêncio, só respirando. Meus pensamentos se confundiam. Lúcia, Carlos, minha mãe, a casa de taipa, o cheiro da roupa lavada, o som da máquina de costura. Tudo parecia tão longe. Senti fome, sono, sede. Mas, acima de tudo, sentia liberdade. Mesmo sem saber o que me esperava, eu sabia. Nada podia ser pior do que o que eu tinha deixado para trás. Já era começo de tarde quando o caminhão parou em um bairro movimentado de Belo Horizonte. Joel abriu a porta traseira e me ajudou a sair, devagar, esticando as pernas dormentes. A luz do dia me cegou por alguns segundos. A cidade parecia imensa. Carros, ônibus, vozes por todo lado. Era como se eu tivesse atravessado uma cortina e chegado a outro mundo. Joel me guiou até uma rua de casas simples, com quintais pequenos e roupas penduradas no varal. Parou diante de um portão verde claro e chamou, batendo 2 vezes. A porta se abriu e ali estava ela, Dona Marlene. Uma mulher de rosto redondo, cabelos presos em um coque frouxo, óculos pendurados no pescoço e um avental florido. Ela sorriu, abriu os braços e disse: "Você que é a menina da Irene? Vem, minha filha. Aqui é casa de mulher, e mulher nenhuma dorme na rua." Entrei. A casa dela era pequena, mas aconchegante. Cheirava a sabão, café e bolo de fubá. A sala tinha uma estante cheia de bibelôs e um tapete gasto no chão. Na parede, um retrato da Nossa Senhora Aparecida. Marlene me levou até o quarto do fundo, com uma cama de ferro e uma colcha azul clara. "É simples, mas é seu agora. Fica aqui o tempo que precisar." Sentei na beira da cama e senti um nó na garganta. Ela me trouxe um copo de leite morno, uma fatia de bolo e depois saiu devagar, dizendo que eu podia descansar. Comi em silêncio, ainda sem acreditar. Ali, naquele quarto estranho, cercada por objetos que não eram meus, eu me deitei e fechei os olhos pela primeira vez sem medo. E, apesar da saudade, da dor, da ferida aberta, eu dormi. Não como uma menina com medo, mas como alguém que pela primeira vez sonhava com uma vida que podia ser só sua. Nos primeiros dias na casa de Dona Marlene, o que mais me impressionou foi o silêncio. Mas era um silêncio diferente daquele que eu vivia antes. Não era silêncio de medo, nem de prisão. Era o silêncio de uma casa em paz, onde ninguém espiava atrás da porta ou trancava o quarto por fora. Era silêncio de liberdade. Marlene não fazia perguntas. Me deu tempo, espaço e pequenos gestos que me reconectavam com a ideia de que eu ainda era humana. No terceiro dia, me ofereceu um chinelo novo, porque ninguém merece andar de pés descalços numa cidade fria como essa. No quinto, me apresentou a uma conhecida que precisava de alguém para lavar louça em um pequeno restaurante na esquina. Aceitei. Era um trabalho simples, mas eu me sentia viva ali. O calor das panelas, o barulho dos pratos, a água escorrendo pelas mãos. Tudo era real. Tudo era meu. Acordava cedo, ajudava Marlene com o café, ia para o restaurante, voltava cansada, mas com a alma menos sufocada. À noite, ficava sentada no sofá lendo os livros que ela me emprestava da pequena estante, muitos deles manchados de tempo, com anotações feitas à mão nas margens. Foi numa noite dessas, quando eu já estava há cerca de 1 mês ali, que Marlene me entregou o que seria meu novo fio de esperança. "Chegou isso para você, sem remetente." Abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta escrita com uma letra que eu reconheci na hora, ainda que assinada com outro nome. Era Irene. Ela me chamava de menina forte. Dizia que tudo estava bem na oficina, que Joel mandava lembranças e que o mundo precisa de Rita, então trate de continuar. Li aquela carta mais de 10 vezes. Dormi com ela embaixo do travesseiro. E assim começou uma troca que durou anos. As cartas vinham em intervalos irregulares, sempre com nomes falsos e remetentes neutros, como se fossem de uma loja ou de uma amiga inventada. Mas a alma era dela. Irene me contava sobre o cheiro da oficina, os novos lotes, os tecidos que chegavam rasgados e que ela brigava para devolver.
Me perguntava se eu estava comendo bem, se tinha encontrado uma amiga nova, se sentia falta de costurar. E eu respondia: às vezes só mentalmente, outras em bilhetes que enviava escondidos pelos mesmos canais. Foi por causa dessas cartas que eu ganhei coragem para ir além. Com a ajuda de Marlene, arrumei um segundo trabalho, dessa vez numa padaria pequena, lavando bandejas e limpando o chão. O dono era um senhor viúvo e respeitoso, que gostava de rádio AM e de pão francês bem crocante. Depois de algumas semanas, comecei a estudar à noite. Me matriculei numa turma de alfabetização de adultos no colégio municipal, perto da casa de Marlene. Sentava na última carteira, envergonhada no começo, mas determinada. A cada palavra que eu aprendia, a cada conta que eu fazia, sentia que estava voltando para mim. Mas nem tudo era superação. A culpa pelos meus irmãos começou a crescer dentro de mim feito erva daninha. Sonhava com Carlos me chamando no portão de casa, com Lúcia chorando atrás da porta. Acordava suada, com o coração disparado, sentindo o cheiro do fogão de lenha, da costura da minha mãe, da terra úmida do quintal. Me perguntava todos os dias se eles estavam bem, se estavam comendo, se estavam dormindo cobertos. Me perguntava se um dia me perdoariam por ter partido. Nunca soube o que meu pai contou para eles. Se disse que eu fugi, que fui embora por vontade própria, ou se mentiu dizendo que eu tinha morrido. Esses pensamentos me roíam por dentro. Numa noite fria de julho, Marlene me chamou no quarto dela. Disse que tinha guardado uma caixa que Irene mandara com algumas coisas da oficina. Ela disse que era para você ter um pedaço do que te formou. Abri a caixa com cuidado. Dentro, havia pedaços de tecido dobrados, um retalho com uma etiqueta antiga da oficina e, no fundo, enrolado em um plástico transparente, um pano de prato bordado. Minha mãe. O bordado era simples. 3 galinhas rodeando um girassol. Mas a costura, aquela costura era da minha mãe. As letras bordadas no canto diziam: feito com carinho por Lourdes. Segurei aquele pano como se fosse um pedaço da alma dela. Senti o cheiro das manhãs em Pedra Corrida, o som da máquina de costura, o jeito como ela me chamava de minha menina. E ali, ajoelhada no chão do quarto, com o pano apertado contra o peito, chorei tudo o que não tinha conseguido chorar até então. Chorei pela ausência dela, pela covardia do meu pai, pela infância interrompida, pelo medo, pela solidão. Mas também chorei por estar viva, por ter escapado, por estar ali, naquela casa modesta de Belo Horizonte, reconstruindo cada pedacinho de mim com a ajuda de mulheres que não tinham obrigação nenhuma de me amar. Naquela noite, sonhei com minha mãe me penteando o cabelo e dizendo: você vai ser feliz, Rita. Mesmo com os remendos, você ainda vai ser feliz. Acordei com os olhos inchados, mas o coração menos pesado. Era como se ela tivesse me abençoado. E foi assim, com a linha da minha mãe, as cartas da Irene e o silêncio bom da casa de Dona Marlene, que comecei, devagarzinho, a costurar a minha própria vida. Os anos passaram com a leveza que só a rotina permite. Aquele tipo de vida simples, mas digna, que a gente constrói com suor, afeto e uma fé teimosa de que o pior já ficou para trás. Me casei com um homem honesto, companheiro. Tivemos 2 filhos e criamos eles com tudo aquilo que eu nunca tive: proteção, escuta e verdade. Consegui um emprego fixo na cantina de uma escola. Depois, quando os meninos cresceram um pouco, comecei a trabalhar também na cantina da paróquia do bairro. Era uma vida modesta, mas cheia de sentido. Nunca mais voltei à Pedra Corrida. Nunca tive coragem. Minhas lembranças de lá estavam guardadas como roupa de luto. Não se joga fora, mas também não se usa mais. Mas em 1997, quando eu já tinha 45 anos e meu filho mais novo estava entrando no ensino médio, o passado resolveu bater na minha porta. Era uma tarde abafada de outubro. Eu estava na cozinha da paróquia, preparando suco para uma reunião do grupo de jovens, quando uma das meninas entrou com uma carta na mão. Dona Rita, chegou isso aqui para a senhora. Peguei o envelope e senti as pernas bambas. O papel era amarelado, o nome escrito à mão com letra trêmula: Rita de Souza Andrade. No remetente, um nome que me congelou o sangue: Padre Anselmo,
Paróquia São Vicente de Paulo, Pedra Corrida, MG. Senti a garganta secar. O coração disparou como se tivesse voltado àquela estrada de terra em 1968. Demorei quase um dia inteiro para criar coragem de abrir. Quando finalmente rasguei o envelope, dentro havia uma carta escrita com caneta azul, cheia de correções e emendas. Filha, sou eu, seu pai. Estou doente. Dizem que é coisa do coração. Padre Anselmo está me ajudando a escrever. Não tenho muito tempo. Só queria te ver, te pedir perdão, saber se você está viva. Você me perdoa? Li e reli aquela carta dezenas de vezes. Fechei os olhos e o rosto dele me veio com clareza, magro, amargo, com os olhos fundos e os lábios duros. Mas, agora, imaginei aquele mesmo rosto mais velho, enfraquecido, à beira da morte. A carta dizia que ele estava sendo cuidado por paroquianos da igreja, que vivia só e que vinha tentando me encontrar há anos. Foi ali que soube de Rômulo. Um ex-taxista de Governador Valadares, conhecido do meu pai, que teria sido contratado para me procurar. O homem teria vindo a Belo Horizonte mais de uma vez, visitado igrejas, batido de porta em porta. Até que um dia, segundo o padre, ele me encontrou trabalhando na cantina da paróquia. Fiquei em choque. Pensei em quantas vezes alguém me olhou diferente e eu não percebi. Em quantas vezes minha história, que eu achava enterrada, esteve prestes a me alcançar. Por alguns dias, escondi a carta numa gaveta, embaixo das toalhas de mesa. Fingir que ela não existia parecia mais fácil. Mas não consegui. Comentei com Irene. Sim, porque até ali ela ainda era minha estrela guia. Nos víamos com menos frequência, mas mantínhamos as cartas, os telefonemas, os recados levados por Joel ou por conhecidos. Ela foi minha madrinha de casamento, batizou meu filho mais velho e sempre teve lugar garantido nas datas importantes. Quando contei sobre a carta, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Às vezes, Rita, a gente precisa encarar os fantasmas para ter paz. Não por eles, mas pela gente. Fiquei pensando naquilo por dias. Voltar para a Pedra Corrida era como atravessar um campo de espinhos descalça. Mas o tempo passou, e aquela carta, esquecida debaixo das toalhas, parecia respirar sozinha. Na manhã seguinte, preparei uma pequena bolsa, coloquei uma muda de roupa, alguns documentos e peguei o ônibus até Governador Valadares. De lá, um conhecido de Marlene me levou até Pedra Corrida de carro. Era uma viagem curta em quilômetros, mas imensa por dentro. As paisagens que um dia foram meu mundo agora pareciam um cenário de um filme antigo. As árvores no caminho, a curva do rio, a antiga escola, o cemitério onde minha mãe foi enterrada. Tudo igual. Tudo diferente. A casa do meu pai era outra, menor, perto da igreja. Quando cheguei, uma senhora me recebeu no portão. Disse que ele estava deitado, fraco, e que me esperava há dias. Entrei com passos lentos, quase pisando na minha própria sombra. A sala tinha cheiro de mofo, paredes sem cor. No quarto, o velho estava deitado, com os olhos fechados. Demorou alguns segundos até me reconhecer. Quando viu meu rosto, tentou sorrir. Rita, a voz saiu como um sopro. Eu sabia que você ia vir. Não respondi. Fiquei ali, de pé, olhando para aquele homem que tinha me dado a vida e depois me arrancado dela. Ele pediu perdão. Disse que desde o dia em que me entregou para Laerte nunca mais teve paz. Que todas as noites lembrava do meu rosto. Contou que soube anos depois que Laerte foi preso em São Paulo, envolvido com prostituição e tráfico de meninas. Disse que aquilo o destruiu. Eu achei que estava protegendo a gente. Mas eu fui um covarde. Fiquei em silêncio. As palavras dele pairavam no ar como fumaça de vela prestes a apagar. E então, quando ele me olhou de novo, esperando algo, qualquer coisa, eu apenas disse: Você não me vendeu por um prato de comida. Você me trocou por sua própria covardia. Virei as costas e saí. Saí dali leve. A senhora que me recebeu no portão estava na cozinha.
Quando me viu, enxugou as mãos no avental e perguntou se eu queria um café. Agradeci, mas disse que precisava ir. Ela me ofereceu carona até a rodoviária com um sobrinho dela. Aceitei. No carro, fiquei em silêncio. Olhando pela janela, vi passar de novo a curva do rio onde eu brincava com meus irmãos, o campinho de terra onde Carlos jogava bola, a vendinha onde mamãe comprava linha e botão. Tudo seguia ali, mas era outro mundo. A estrada de volta de Pedra Corrida até Governador Valadares parecia mais curta, mas dentro de mim era como atravessar um deserto. Eu tinha deixado para trás mais do que um lugar. Tinha deixado a última chance de qualquer reparo com meu pai. O rosto dele, tão diferente do que eu lembrava, agora me perseguia no espelho do retrovisor do táxi que me levava à rodoviária. O olhar apagado, os olhos fundos de doença e arrependimento. Mas nenhuma daquelas feições, nem mesmo a voz trêmula dele, foram capazes de mudar o que eu sentia. Não era ódio, era esvaziamento. Cheguei em Belo Horizonte no começo da noite. A cidade grande, com suas luzes, buzinas e vozes apressadas, me recebeu como sempre fez, com indiferença, mas também com espaço para recomeçar. Irene foi a primeira pessoa a quem contei tudo. Liguei para ela assim que entrei em casa. Ela ouviu em silêncio, como sempre fazia. Depois disse só uma frase. Você fez o certo. E o certo nem sempre alivia, mas liberta. Naquela noite, sentei sozinha na cozinha, com um copo de água na mão e senti o corpo cansado. Não era cansaço de viagem. Era um cansaço que vinha de dentro, de décadas. Mas havia também uma leveza nova. Não porque tudo tinha se resolvido, mas porque eu tinha encerrado um capítulo da minha história com as minhas próprias mãos. Pela primeira vez, quem fechou a porta fui eu. Ainda assim, havia um peso que não passava. Carlos e Lúcia, meus irmãos. Eles nunca saíam dos meus pensamentos. A carta do meu pai não dizia nada sobre eles. Nenhum sinal, nenhuma informação. Será que estavam vivos? Será que se lembravam de mim? Será que me odiavam por ter sumido? O tempo todo me fiz essas perguntas em silêncio. Mas naquela noite, depois de voltar de Pedra Corrida, elas me invadiram com força. E ali, sentada na cozinha, com as luzes apagadas e a casa dormindo, eu entendi que ainda faltava um pedaço do meu coração, e eu já sabia onde procurar. O tempo depois da morte do meu pai passou como uma página virada com força. Eu segui minha vida com mais serenidade, sim, mas com uma parte de mim que ainda pesava. Um vazio que, com os anos, aprendi a disfarçar, mas nunca consegui preencher. Era a falta dos meus irmãos. Carlos e Lúcia eram como retratos amarelados guardados dentro do peito. Vivos, porém distantes. Eu ainda sonhava com eles, ouvia suas vozes na minha cabeça, via seus rostos misturados com as feições das minhas crianças. Foi numa manhã qualquer, daquelas em que a gente só espera o leite ferver e o rádio dar as notícias, que ouvi baterem no portão. Quando abri, levei um tempo para entender o que estava vendo. Um homem, já com os cabelos grisalhos, olhar conhecido, postura ereta. Os traços no rosto eram meus também. E quando ele disse Rita, a minha alma reconheceu antes da mente. Carlos, meu irmão do meio. Ficamos ali, um olhando para o outro por longos segundos. Ele sorriu de leve. Soube por Irene. Ela me contou onde você morava. Meus olhos se encheram d'água na mesma hora. Convidei ele para entrar, com as mãos trêmulas, sem saber por onde começar. Sentamos na cozinha, no mesmo lugar onde tantos silêncios tinham me acompanhado. E ali, ele me contou tudo. Disse que, depois da minha fuga, a tia Antônia, irmã da nossa mãe, soube da situação e buscou ele e Lúcia para criarem Periquito. Foi ela quem nos salvou, ele disse. Se não fosse por ela, a gente também teria se perdido. Contou que a vida foi dura, mas cheia de afeto. A tia era firme, mas justa. Acordavam cedo, comiam pouco, estudavam em escola rural. Tiveram pouco de tudo, menos de amor. Acreditavam que eu os tinha abandonado. Carlos disse que passou a adolescência me odiando por isso.
Eu pensava que você tinha fugido por egoísmo, que não quis saber mais da gente. Ouvi tudo com o peito apertado, e quando ele terminou, respirei fundo. Meus olhos estavam molhados. E então, com voz baixa, contei minha verdade. Contei sobre a morte da nossa mãe, sobre o jeito como o pai entrou em colapso e me viu como um peso, ou pior, como solução. Falei de Laerte, dos toques, dos medos, da prisão sem grades. Contei sobre Irene, sobre a fuga enrolada em um lençol, sobre o caminhão de Joel e a casa de Dona Marlene. Contei sobre a culpa que me corroía, sobre os pesadelos, sobre a saudade de 2 rostinhos que nunca saíram de mim. Quando terminei, Carlos estava em silêncio. Depois, ele segurou minha mão e disse: "Você não abandonou a gente. Você sobreviveu." Nos abraçamos ali mesmo, chorando como crianças. E naquele abraço, uma parte de mim voltou a se encaixar. Depois disso, Carlos me visitou com frequência. Passamos a trocar telefonemas, a rir das memórias que ainda restavam, a tentar recuperar os anos perdidos. Mas ainda faltava uma parte. Lúcia. Carlos contou que ela morava em Ipatinga, onde trabalhava como auxiliar de enfermagem. Que estava bem, mas cheia de mágoas. Ela não tem certeza se quer te ver. Cresceu ouvindo que você fugiu e nunca quis saber da gente. Eu até tentei explicar, mas ela é teimosa. Fiquei com aquilo na cabeça por dias e depois, com todo o cuidado do mundo, escrevi uma carta. Na carta contei minha versão, sem rodeios. Pedi perdão pelo silêncio, pela ausência, pela ferida que deixei sem querer. "Se você não quiser me ver, eu entendo", escrevi. "Mas, se um dia quiser tomar um café, nem que seja em silêncio, eu vou." Algumas semanas depois, a resposta chegou. Curta. "Vamos tomar esse café. Sábado, 10 horas. Café Avenida, perto da rodoviária." O coração quase saiu pela boca. No sábado, vesti minha melhor blusa, arrumei o cabelo e peguei o ônibus para Ipatinga com as mãos suando. O café era simples, com mesas de fórmica e cheiro de pão na chapa. Quando entrei, ela já estava lá. Lúcia. Baixinha, cabelo preso em um coque apertado, mãos sobre a mesa, uma xícara ainda cheia na frente. Ela me olhou como quem encara uma fotografia borrada do passado. Não sorriu. Sentei devagar. Ela me observava em silêncio. "Por que você nunca voltou?" Ela perguntou, os olhos marejados, mas firmes. Engoli seco. E então, como já tinha feito com Carlos, contei tudo. O abuso, a fuga, a vergonha, o medo. Contei que me sentia suja, incapaz de olhar para trás, que passei anos achando que, ao menos, vocês estariam melhor sem mim. Ela ouviu. Manteve as mãos sobre a mesa o tempo inteiro, apertando os dedos uns contra os outros. Quando terminei, ela abaixou os olhos. Eu nunca entendi. Cresci ouvindo que você tinha fugido para a cidade grande, que tinha deixado a gente. Achei que era por raiva. Não era raiva, Lúcia, era dor." Ela chorou. Eu também. Nos abraçamos ali mesmo, entre mesas e olhares discretos. Não resolvemos tudo naquele dia, mas saímos de lá com uma promessa: reconstruir. Aos poucos, sem pressa, como se costura fosse. Voltamos a trocar cartas, fotos dos filhos, receitas. Meses depois, ela veio me visitar. E um dia, sentadas na cozinha de casa, ela me disse que foi visitar Irene no hospital antes dela partir. E eu entendi. A linha que me prendia à infância não se quebrou, apenas esperou. E foi com as mãos trêmulas da minha irmã nas minhas que eu me senti inteira. Hoje, com 73 anos e os cabelos bem curtos, já grisalhos e finos, eu olho para trás com um nó que já não aperta, só aperta de saudade. Vivo uma vida simples, cheia de planta em volta e panela de pressão fazendo barulho no fogão. Meus filhos cresceram, têm suas famílias, suas histórias, seus tropeços. E eu, que durante tanto tempo tive medo de olhar para o passado, hoje falo dele sem vergonha. Porque entendi, enfim, que a gente não é o que fizeram com a gente. A gente é o que constrói com o que sobrou. Reconstruí meus laços com Carlos e Lúcia.
Depois daquele café em Ipatinga, nossa troca foi virando costura. Retalhos que voltaram a se encaixar. Não sem marcas, claro, mas com muito mais verdade. Carlos me visita todo ano no dia do aniversário de morte de Irene. E é sobre ela que eu mais gosto de falar quando ele vem. Porque se teve uma mulher que me pegou em pedaços e me refez com ponto firme e linha de coragem, essa mulher foi Irene Alves. Em 2020, ela teve um AVC. Eu já sabia que o tempo dela estava se esgotando. A voz vinha mais cansada, as cartas menos frequentes. Mas a última que recebi veio com um tecido bordado, o mesmo que ela guardou durante décadas. Aquele pano de prato com as galinhas e o girassol, feito por minha mãe. No bilhete, escrito com letra trêmula, ela disse: "Guarde isso, porque a mulher que te bordou foi a mesma que te costurou de novo, e essa linha não arrebenta nunca." Depois disso, ela partiu. No dia do enterro, levei flores do campo e uma carta minha. Fui sozinha até o túmulo. Me ajoelhei com dificuldade, os ossos já não ajudam, e deixei ali tudo que eu nunca tive tempo de dizer em voz alta. Contei sobre minha vida, sobre meus filhos, sobre Lúcia, Carlos, Marlene, a padaria, a escola, os livros. Contei que sobrevivi e agradeci, porque foi ela quem me remendou por dentro. De todas as figuras femininas que passaram por mim, Irene foi a que não hesitou. A que olhou para o meu medo e disse: "Vamos." Ela não era minha mãe de sangue, mas foi a mãe que sobrou. E foi por ela, por tudo que ela me deu sem esperar nada em troca, que um dia, quando meu filho mais velho me olhou nos olhos e disse: "A senhora é dura demais com a vida", eu decidi contar. Foi durante uma briga boba. Ele estava atravessando um namoro confuso e eu me preocupei, tentei alertar, e ele, na defensiva, disparou: "A senhora acha que tudo tem perigo. A vida não é assim, mãe. A senhora é dura demais." Na hora fiquei muda, mas naquela noite sentei com ele na sala e comecei a contar tudo. Desde a manhã em que minha mãe tossiu sangue até a madrugada em que fugi enrolada em um lençol. Contei dos silêncios, das cicatrizes, da vergonha. Contei de Irene, do caminhão, da casa de Marlene, das cartas escondidas. Fui desfiando minha história como se costurasse uma roupa do avesso, mostrando cada ponto mal feito, cada emenda, cada pedaço gasto. Ele me ouviu em silêncio. E quando terminei, me abraçou como se me visse pela primeira vez. Ali, entendi que minha história não era só minha, era herança. Era um pedaço de vida que, por mais duro que fosse, podia curar alguém. Hoje, todas as cartas que Irene me escreveu estão guardadas numa caixa de madeira no meu guarda-roupa. Tem gente que guarda joia, herança, fotografia. Eu guardo palavras. Porque foram elas que me salvaram quando ninguém mais podia. E agora, eu conto essa história para quem quiser ouvir. Não por vaidade, nem por pena, mas porque o silêncio adoece. E eu já silenciei demais. Não foi minha mãe quem me criou, foi Irene. E por ela, hoje, eu conto essa história. Porque foi ela quem me costurou de volta ao mundo. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode, sim, espalhar mais amor e esperança. Juntos. Se você também passou por uma história difícil, mas conseguiu se reconstruir, conta para mim aqui nos comentários. Quem sabe sua história também não vira um episódio? Vai ser uma honra dar voz à sua história.